E o comentarista Lédio Carmona no Sport TV deu uma declaração fortíssima sobre o atual momento da rivalidade entre Flamengo e Vasco. E deixou os torcedores do Vasco um pouco chateados com o que ele disse. Eu trouxe aqui pra gente conferir. E depois, no final, vou estar dando a minha opinião e vou querer saber também a sua opinião. Então, vamos ver o que ele disse. Antes de tudo, já quero deixar os créditos aqui do Sport TV, do programa Seleção Sport TV. O link estará aí na descrição. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, né? Não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. Eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Fora de São Paulo. Hoje é quando vai ser o jogo. A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense, pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, e com o Felipe, Palmeiras, mas Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube, é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso, o Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa, o Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. Ó, a gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Vai voltar a ser um momento. Aí, são essas aspas aí que tá rodando a internet, alguns concordando, outros discordando. Eu sei que pro torcedor vascaíno é um pouco duro, um pouco difícil ouvir isso, mas realmente o momento do time é um momento que realmente não dá para rivalizar, ainda mais se tratando de Flamengo. Eu já disse isso em outros vídeos. Para mim, a rivalidade Flamengo e Vasco, historicamente, é algo muito forte. Para mim, é o grande rival no estado do Rio, independente do atual momento que vive o Vasco. Porém, é de se entender o que o Lédio disse, porque realmente nos últimos anos, acho que a rivalidade é feita de histórias de jogos decisivos. E o Flamengo, há muito tempo, que não luta por campeonato carioca. O Flamengo, nos últimos anos, tem lutado por coisas maiores. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E o Vasco não tem entrado nesse quadro. Dentro desses últimos anos do Flamengo, em que o Flamengo vem disputando esses títulos, o Vasco não está ali sendo um time que o Flamengo precisa enfrentar. Então eu entendo o ponto de vista do Lédio, quando ele diz isso. E realmente parece que isso até se reflete um pouco, ele até fala dessa atual geração. Porque como eu disse, para mim, historicamente, o Vasco é o time rival do Flamengo. Historicamente, por aquilo que eu acompanhei desde quando eu sou criança. Então via aquela rivalidade naqueles anos ali que o Flamengo lutava muito mais por campeonato carioca. Aí conquistou a Copa do Brasil em 2006, depois o Brasileiro em 2009, mas os títulos ali, as disputas eram muito em campeonato carioca. E a sua grande maioria ali, que eu vi, que eu acompanhei, Vasco sendo vice para o Flamengo. Então, enraizava ainda mais essa disputa que já vinha de muitos anos. Mas atualmente, e como ele disse, dessa geração, esses jogadores que estão agora no Flamengo, estão ali, alguns como Arrascaeta, Bruno Henrique, desde 2019, outros desde 2020, realmente é natural que talvez eles não sintam mesmo tanto essa rivalidade, como talvez sente um pouco com o Fluminense, por causa de alguns jogos específicos, até com o próprio Botafogo, um pouco mais recente, igual agora teve uma Supercopa, e realmente o Vasco ele não tem estado nesse cenário. Até se a gente for lembrar, vai ter o Super Mundial, e o Vasco é o único clube carioca dos grandes, dos 4 grandes, não vai disputar esse Super Mundial. As últimas 3 Libertadores foram conquistadas por Flamengo, Fluminense e Botafogo, respectivamente. E por isso estão no Super Mundial.
Então eu entendo um pouco o que o Lédio falou, talvez o torcedor vascaíno ele vai ficar chateado com o que ele disse. O Lédio, que se diz torcedor do Vasco, tá? Ele se intitula vascaíno. Já vi algumas informações sobre isso, que parece que ele é torcedor do Vasco. A torcida já tinha ficado um pouco chateada com alguns comentários dele no jogo de sábado, porque ele ficou assim, horrorizado com o que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, e teve torcedor que não gostou do que ele falou, só que ele estava falando simplesmente o que aconteceu na partida. E às vezes, pro torcedor, é um pouco difícil compreender, ouvir isso e compreender. Mas, tá aí a minha opinião. Quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você ainda acha que o Vasco realmente é o maior rival do Flamengo, independente do momento em que o time do Vasco vive, independente de não estarem nesse cenário de disputa de títulos nacionais, até internacionais, mas continua sendo aquela rivalidade ainda. Ou se pra você não, o Vasco não é mais rival, o Flamengo tem outros rivais, o Palmeiras é natural, porque além de ter um certo histórico ali, né, mas também desses últimos anos, Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, não teve essa disputa de Supercopa, então é natural que cresceu essa rivalidade, porque depois do Flamengo 19, aí veio o Palmeiras numa ascensão muito grande ali, times que têm dinheiro para contratação, talvez os dois times hoje que vivem o melhor momento financeiro dentro do cenário do futebol brasileiro. Então até por isso também que há essa disputa, também até para os próprios palmeirenses, apesar que agora os times de São Paulo lá estão se reforçando bastante. E o Botafogo tem a rivalidade regional ali, né? Mas o Botafogo tá surgindo agora que conquistou a Libertadores, agora que conquistou o Brasileiro, então acho que ainda vai se ele continuar, pode ser que aumente ainda um pouco essa rivalidade, mas ainda não é tanto. Acho que mais ali Palmeiras, Atlético Mineiro ali, por algo histórico que existe dos anos 80, acho que muito mais por parte deles do que por parte do torcedor do Flamengo. Não sei se eu enxergo assim com tanta rivalidade o Atlético Mineiro, mas também veio nesse cenário aí de conquistas recentes de Libertadores, de Brasileiro, então acaba criando um pouco essa rivalidade. Mas é isso. Deixe sua opinião aí nos comentários, peço você a sua inscrição também, já batemos 1.600 inscritos aqui no canal, e a nossa meta agora é de 2.000 inscritos. Eu preciso de vocês para bater essa meta. Como eu disse, você que já é inscrito, deixe sua inscrição aí e deixa o like que me ajuda muito. E você que não é inscrito, se você chegou até aqui, deixa o seu like e também clica aí no botão de inscreva-se que tá logo aí embaixo. Beleza? Tamo junto, isso aqui é Flamengo, até o próximo vídeo. Valeu!